Acho que a primeira impressão mesmo é esses volumes, né? São bem definidos, né? Eles são bem monumentais, né? Aquilo que um pouco falta na USP, né? Com certeza. Esse prédio com certeza é um exemplo assim do que a gente gostaria que fosse a USP como um todo em termos de arquitetura. O ponto de partida do projeto foi esse gesto de doação de um acervo de obras raras especiais para a universidade, para que a ideia da democratização do acesso irrestrito fosse efetivada plenamente, porque enquanto o acervo estava na casa dos meus avós, da Guita e José, muita gente podia pesquisar, mas com a restrição do fato de ser dentro da casa deles. Você tem que cuidar de um patrimônio de manuscritos até, que você tem um exemplar no mundo e que você tem que, ao mesmo tempo, liberar o acesso, né, democratizar a informação e, ao mesmo tempo, guardar, né, e preservar esses documentos que são importantes nacionalmente. Integrar essas duas ideias que são quase que antagônicas, né, da permeabilidade, transparência, liberdade, coletividade e a preservação de um acervo especial de obras raras. Guardar uma coisa não é escondê-la ou trancá-la. Em cofre não se guarda coisa alguma. Em cofre perde-se a coisa à vista. Entrar na casa dos meus avós sempre foi uma experiência muito interessante, porque atravessando a porta de entrada e a primeira antessala, a gente já estava no meio dos livros. Então, transferimos essa experiência de entrar no edifício e assim que acessar o saguão, que é esse espaço público, livre, a gente está cercado pelos mesmos livros. E para quem usa esse espaço coletivo, ter essa percepção e essa experiência do acolhimento e desse abraço literário. É uma cabeça onde os livros estão ali em volta, então você aqui no meio é uma mente rodeada de livros, né? É sempre uma relação um pouco mais humana, né? Uma escala de você estar sempre presente, mesmo que não tocando e não tão perto, mas sempre até ajudando a olhar, né, e a cuidar desses livros, e que afinal é democrático, né? Guardar uma coisa é olhá-la, fitá-la, mirá-la por admirá-la, isto é, iluminá-la ou ser por ela iluminado. Nesse projeto, toda a ideia da permeabilidade, sim, sem dúvida, é um cânone do modernismo. A ideia da integração do interior com o exterior é uma ideia do modernismo brasileiro, especialmente, né? E aí uma questão muito importante para o projeto é trazer uma identidade brasileira, da arquitetura e da cultura brasileira para esse desenho. Eu acho que os vidros serem desse tamanho, né, nessa proporção, você tem de dentro uma percepção do lado de fora bem mais de troca, né? Você consegue ter uma relação onde parece que você já faz parte dessa paisagem, né? Guardar uma coisa é vigiá-la, isto é, fazer vigília por ela, isto é, velar por ela, isto é, estar acordado por ela, isto é, estar por ela ou ser por ela. Por isso, melhor se guarda o voo de um pássaro do que um pássaro sem voos. O concreto, como um elemento desse arcabouço, que tem essa materialidade muito forte, ele permite, né, alguns voos, né, algumas ideias mais arrojadas. Então o auditório, que é esse cilindro, volume de concreto, seria muito interessante que ele ficasse suspenso, que esse cilindro não chegasse no chão, porque ao estar suspenso, a ideia da leveza em contraposição ao material que tem um peso formal e visual, tectônico muito grande. É ao mesmo tempo um edifício de uma escala muito emblemática, quase que monumental, mas que tem como um princípio acolher as pessoas e não criar essa distância. Então, nesse sentido, a ideia do pilotis, dos pilares soltos, com os térreos vazios, com as áreas cobertas e transparentes, tem a ver com acolhimento.
Aqui eu particularmente me sinto um pouco alienígena, como se isso daqui fosse difícil, tivesse pouco daquilo que existe no ser humano, por exemplo, mas de repente tem um banco de madeira, alguma coisa também. Mas de forma geral, por exemplo, acho que o piso não precisaria ser cinza e o vidro verde, um verde água, verde frio. Eu acho que falta um pouco de calor assim no acabamento dele. Você olhando esses pilares aqui, não sei vocês, para mim causa um estranhamento de proporção, entendeu? Não é uma coisa que seja uma crítica direta, por exemplo. Eu acho que pode ser interessante isso, né? Eles parecem que vão quebrar, né? Eles são muito altos para a altura que eles vencem. Um pilar no meio da passagem. Os elementos portantes, as colunas e pilares, têm um ritmo, né? A cada 7,20, 7,20, 7,20 por 9,60 e eles vão acontecendo naturalmente. Nunca nos pareceu algo estranho conviver com a estrutura, muito pelo contrário, acho que no desenho e na arquitetura que eu acredito, a estrutura participa. A beleza arquitetônica, ela está na possibilidade das pessoas estarem no espaço, em primeiro lugar, junto com isso a ideia da luz e da transição, ou seja, é uma sequência de experiências que a arquitetura pode propiciar, né? E essa transição se dá pelas diferenças de pé direito, pelos vários elementos de composição da fachada, um brise que é um filtro, de fora ele é opaco, por dentro ele é transparente. Então essa surpresa, né, que acontece ao longo da vivência do espaço, para mim é uma beleza arquitetônica. Por isso se escreve, por isso se diz, por isso se publica, por isso se declara e declama um poema, para guardá-lo, para que ele, por sua vez, guarde o que guarda, guarde o que quer que guarda um poema. Por isso o lance do poema, por guardar-se o que se quer guardar.